aqui a gente tem agora a comunicação. Foi a primeira vez que a ANS falou de uma forma clara como que ela quer fazer, como que ela quer que nós façamos a comunicação para o beneficiário. Porque a 9656, lá de 98, ela diz que nós somos obrigados a comunicar com 30 dias de antecedência ao beneficiário. Mas ela nunca, em lugar algum, ela falou como que a gente tem que fazer o comunicado das alterações da rede hospitalar para o nosso beneficiário. Na RN 365 e nas suas atualizações, ela diz que tem que ser num portal, tem que ser 30 dias de antecedência, tem que manter informação por 180 dias, que tem que seguir A, B, C, ela coloca toda a informação bonitinha. Hospitalar, ela nunca fez isso. Ela fez agora, na RN 585. E o que que ela fala que nós temos que fazer? Primeiro, a comunicação de alteração de rede hospitalar, quer seja redimensionamento por redução, substituição ou exclusão de urgência e emergência ou exclusão parcial de serviços, tem que ser divulgado no portal corporativo da operadora com 30 dias de antecedência da movimentação e ser mantido por 180 dias no portal. O ideal, hoje, a gente tem aí a obrigação de ter uma página um botãozinho lá no site, né? Onde a gente publica as alterações de rede, tem um botãozinho, né? Clique aqui e veja as alterações de rede. Você pode divulgar substituto, descredenciamento, enfim, mas ele fica num lugar separado. O ideal é que seja nesse mesmo lugar. Pode até separar ali, né? Um bloquinho que é não hospitalar de hospitalar, mas estar ali, né? Uma página específica no seu site trazendo as alterações da rede hospitalar do teu beneficiário. E aí, só reforçando, tem que subir no site com 30 dias de antecedência e ficar lá por 180 dias da data de descredenciamento do serviço, tá? Só o hospital a gente está falando aqui. Então, é redimensionamento por redução, substituição, exclusão de urgência e emergência, exclusão parcial de serviços. Isso daqui ela está falando do site. A alteração tem que subir para o site, independente do lugar que você está fazendo o descredenciamento, independente de ser rede direta, rede indireta, rede de congênere. O que estiver de rede no seu produto, rede hospitalar, e for alterada, você tem que publicar no site. Aí, Somente além hospitalar? disso... Oi. Somente hospitalar, Tassi? Na verdade, assim, para esta norma, o que a gente está falando é hospitalar, mas você tem a obrigatoriedade pelas outras normativas de divulgar as alterações da rede não hospitalar também. E aí é tanto substituição quanto descredenciamento sem substituição, tá? No caso de ausência de serviço, né? Todas aqueles outros itens que a gente tem. Então tem que divulgar as duas coisas. É que agora é a primeira vez que ela fala da hospitalar. Perfeito. E agora ela deu um gostinho a mais aí, né? Um pontinho a mais na comunicação. Aí agora é só para hospitalar. Ela deu uma complicada forte. Agora, além de você publicar no site, você tem que fazer uma comunicação individualizada para o beneficiário residente no município do prestador excluído ou substituto. Você vai excluir aquele prestador naquela cidade X. Todos os beneficiários desta cidade, eles têm que receber um comunicado individualizado no nome dele sobre o descredenciamento ou a substituição ou descredenciamento de PS, enfim, deste hospital. E aí, como que é esta comunicação individualizada? Pode ser um e-mail com confirmação de leitura ou com certificado digital. Confirmação de leitura, gente, eu vou ser muito sincera. Eu vou até jogar uma pergunta para vocês. Vocês têm confirmação de leitura no e-mail de vocês? Eu tirei a minha há anos. Então, isso, pelo menos assim, eu como beneficiária, a minha operadora jamais ela vai ter minha confirmação de leitura. Então, o e-mail para mim não serviria. Mensagem de texto por celulares, SMS. É uma opção cara, mas é uma opção. Aí a operadora tem que avaliar qual que é o número de beneficiário que ela tem naquela região e se o SMS realmente é válido. Só que tem um outro ponto.
Todo mundo tem um cadastro dos beneficiários com telefone celular certinho? Todos os beneficiários têm esse telefone celular? Isso é algo a ser visto. Uma outra coisa que a ANS permite também que seja feita como comunicação individualizada. Mensagem em aplicativo que permite a troca de mensagem criptografada, ou seja, WhatsApp, Telegram, Messenger, são os aplicativos que a ANS permite que você dispare um comunicado. E aí, de novo, você tem que ter o telefone atualizado dos seus beneficiários na sua base. Ligação telefônica gravada, com confirmação de dados pelo interlocutor. Ou seja, senhor fulano de tal, estou ligando da operadora, o senhor pode confirmar os seus dados? Assim, gente, se alguém me liga pedindo para confirmar os meus dados, eu não confirmo. Eu falo, não, fala para mim os dados que você tem. Tem que tomar cuidado com a LGPD aí, tá? Aí a pessoa vai falar, o senhor é o fulano de tal, número do contrato, número da sua carteirinha X, estou ligando para informar que o hospital XPTO foi descredenciado e o senhor, a partir do dia tal, não terá mais direito a utilizar. Coitada da pessoa que vai fazer essa ligação, mas é uma opção também, tá? Você pode mandar carta com AR. Aí o custo é altíssimo, né? Porque a gente está falando de AR. E o preposto da operadora é com comprovante de recebimento assinado pelo contratante. É quando você manda o motoboy entregar a cartinha e o beneficiário ele tem que assinar que ele recebeu, tá? São esses os meios que existem. A ANS falou que ela ia tentar ainda identificar outros meios. A gente, lá naquele workshop que eu comentei, a gente chegou a comentar sobre utilizar o app, né? Hoje em dia, né, 90, se não 100% das operadoras já tem um app onde você tem ali token para o beneficiário usar a rede, você tem guia médico, N informações do plano de saúde. Talvez ali você ter também uma notificação, né? Sobe ali uma notificação de que ocorreu uma alteração na rede daquele beneficiário. Qual que é o problema? Todas as comunicações individualizadas, a ANS ela exige a confirmação de que o beneficiário leu. Não é só você mandar, você tem que confirmar que ele leu. Por isso que é com confirmação de leitura, troca de mensagem criptografada, porque você sabe que ele vai receber, porque fica aqueles dois risquinhos. Não significa que ele vai ler, mas ele vai receber. Ligação gravada com confirmação de dados do interlocutor, ou seja, você tem como comprovar que ele ouviu você falando. Carta com AR, você tem o registro do recebimento, né? O aviso do recebimento. O preposto, você tem lá também o comprovante de recebimento. Então, a ANS, ela não quer só que você comunique, ela quer que você garanta que o beneficiário foi comunicado, tá? E, Tássia, É, nesse caso, um pop-up no meu site, fazendo essa indicação que eu realizei, qualquer que seja a alteração na minha rede, ela é válida para a ANS? Porque o meu site não ele está porque lá não tem ativo, confirmação. isso aí, exato. Não tem confirmação de leitura. Quando a gente falou do app, a gente chegou dessa essa ideia, vamos colocar tipo um pop-up no app. Mas aí teria que garantir que o beneficiário, tipo, ele leu e estava ciente, sabe? Tem que garantir a ciência do beneficiário. A gente não consegue garantir que todos os beneficiários vão entrar no seu site e vão ler aquele pop-up. Então, não tem como. O do site, de repente, você até pode usar para ter um maior lastro da comunicação. De repente, aqui, ter um pop-up, aí clica e vai para uma página que tem todas as alterações de rede. Pode ser. Mas você ainda tem a obrigação de comunicar individualizado. O pop-up não é individualizado, ele está geral no site, então não. Eu trouxe para vocês também, lá no site da ANS, ela publicou um FAQ com diversas perguntas e respostas, com as dúvidas mais comuns que a gente tem referente a essa normativa. Eu deixo aqui para vocês, porque é uma sugestão bacana de leitura. Algumas coisas ficam bem mais claras, mas tem muita coisa que continua na dúvida, porque a impressão que deu é que nem a ANS tem direito às regras que ela vai fazer. Para vocês terem uma ideia, o workshop que eu estou falando desde o começo, ele aconteceu no dia 5 ou 6 de dezembro de 2023. A norma já tinha sido publicada, ela foi publicada em agosto.
ela vai estar vigente em 1º de março. O sistema da TI, da ANS, ainda não está pronto para fazer as tratativas de redimensionamento. Eles estão falando que até para eles está difícil para montar. Aí a gente falou, como que a gente, nós, operadora, vamos montar o nosso sistema para fazer a validação dessas informações, se vocês não divulgarem ainda para a gente, por exemplo, quais são os códigos dos serviços que vão no monitoramento TIS que vão ser considerados para impacto na massa assistida? Porque, ó, aqui foi uma coincidência. Tem aqui, ó, que tratará a metodologia de avaliação utilizando os dados do padrão troca de informação e sala de suplementar TIS. Tá, mas cadê os códigos? Ela não mandou ainda. Aí quando ele se Então, tornar vigente, a gente já vai estar atrasado. exato, exato. A gente já está atrasado. Se tiver que fazer aí alguma alteração, tem que ser para ontem. Porque depois que a norma virar, vai ser dificílimo a gente conseguir fazer um descredenciamento, porque a gente não sabe nem como que é para fazer. Esse que é o problema, né? Então, aí eu deixo aqui o caminho para vocês. Deem uma lida, vejam aí também se vocês vão ter mais alguma dúvida. Acredito que boa parte das dúvidas podem ser esclarecidas, sim, aqui, algumas mais cruciais, mais técnicas, talvez não, tá? Eu trouxe aqui para a gente finalizar um slide com resumo das alterações que ocorreram na 585, tá? Então, aqui a gente tem a exclusão de urgência e emergência, agora ela vai ser regulada, e se causar impacto na massa assistida, ou seja, se for um hospital que estiver dentro do grupinho dos 80%, você só pode descredenciar o serviço de urgência e emergência do hospital se você indicar um novo hospital substituto para absorver a demanda e não causar impacto na massa assistida. Da mesma forma, a exclusão parcial de serviço. Se tiver no grupinho do 80%, você não pode alterar, você é obrigado a substituir. Não está no grupinho dos 80%, pode descredenciar à vontade. Redimensionamento por redução. Hospital que concentra a utilização, grupinho de hospital dos 80%, não pode descredenciar por redução, é só por substituição. Hospital pouco utilizado, não causa impacto na massa, você pode descredenciar, sem precisar colocar um novo substituto no lugar. Falando de substituição, a equivalência, a comparação de serviço é serviço utilizado, é serviço hospitalar utilizado. Há um serviço que você nunca utilizou e nem contratou, você não precisa colocar, contratar um hospital que tem esse serviço, porque se você não utiliza, você não precisa substituir. Essa é a lógica. Se o serviço já está, se esse serviço, você tem um hospital na sua rede, que ele teve uma ampliação de serviço nos últimos 90 dias, você pode indicá-lo como substituto, porque você está ampliando o número de leitos que você tem disponível na sua rede, por exemplo. Então, você pode utilizá-lo. Para a substituição, ela fala sobre qualificação. Falando de qualificação, ela pede que a gente faça a substituição considerando a qualificação do prestador que eu estou descredenciando. Estou tirando o prestador ONA do meu beneficiário, eu tenho que dar um outro que tem ONA. Existem 194 prestadores certificados ONA no Brasil. Não vai ser uma tarefa tão fácil a gente dar um outro ONA para o beneficiário. Então, se não tem ONA, você pode ir descendo aqueles níveis de hierarquia. Qualquer certificação, segurança do paciente, não tem nenhum disso. Você não consegue credenciar nenhum prestador que tenha esses atributos de qualificação. Pode ser um prestador sem qualificação. Isso daí está na norma. E o substituto complementar, ele não precisa necessariamente ser um hospital. Você pode indicar serviço não hospitalar para fazer a substituição. Enfim, por exemplo, serviço de oncológicos, né? Você consegue indicar uma clínica de oncologia, por exemplo. Portabilidade, agora ela vai ser motivada por alteração de rede hospitalar e a comunicação, além de portal, comunicação individualizada. E aí eu trouxe aqui algumas considerações finais. A norma ela vai estar vigente a partir de 1º de março de 2024. As movimentações nas atuais condições IN 46, elas têm que ser comunicadas ao beneficiário e solicitada à ANS
até o dia 20 de fevereiro, no máximo. Colocar aqui dia 29 de fevereiro, esse é um risco. Se você tem alguma alteração para fazer na sua rede hoje, você tem até o dia 20 de fevereiro para fazer. Você tem que comunicar o seu beneficiário até o dia 20 de fevereiro, no máximo. E a data fim de atendimento, de acordo com isso que você está fazendo, vai ter que ser no dia 19 de março. A norma, ela está vigente a partir do dia 1º de março. Porém, você tem que comunicar com 30 dias de antecedência, certo? Norma, nenhuma lei, ela vai retroagir. Então, ela está vigente a partir de 1º de março. Qualquer alteração que eu fizer, eu posso protocolar na ANS, postar lá no subir, né, fazer a solicitação no portal da operadora até o dia 29 de fevereiro. Eu poderia fazer isso. Só que eu ia ser muito irresponsável falando para vocês que vocês podem fazer isso no dia 29 de fevereiro. É bom sempre a gente ter uma gordurinha aí de dias, porque vai que dá erro no banco na hora de fazer o recolhimento da TAP. Vai que deu um problema interno, não saiu a informação, sei lá, deu um bug aí nos e-mails e o beneficiário não foi comunicado. Para você ter tempo de corrigir a informação, tá? Então, a orientação que eu dou. Como a norma entra em vigência no dia 1º, se tiver alguma alteração para fazer, faz o mais rápido possível. Porque a gente viu aqui que depois disso vai ser um pouco mais difícil. Salvo se você quer descredenciar um hospital que ele tem pouca utilização, baixíssima representatividade de utilização nos atendimentos aos seus beneficiários. Nesse caso, espera o dia 1º para fazer o descredenciamento, tá? Como eu já comentei, a ANS ainda não divulgou a instrução normativa para operacionalizar SRM. Então, pode ser que algumas coisas ainda mudem. O portal da operadora ele ainda não foi alterado para contemplar as atualizações dessa norma e não haverá alteração nas regras de suspensão temporária. Se você pega a IN 46 e todas as atualizações, a ANS diz que você pode suspender temporariamente atendimento de hospital que fecha para reforma, que fecha por interdição fiscal, da vigilância. A norma da suspensão temporária, ela continua igual, ela não teve nenhuma alteração, por isso que eu não trouxe, não comentei dela aqui, tá? E aí uma coisa que aí eu sugiro, que depois que ocorrer a publicação da instrução normativa, implementação necessária no site da ANS, a gente pode fazer um novo curso falando especificamente da manutenção da rede hospitalar, de como fazer mediante a luz desta normativa, né? Como a gente ainda não sabe direito como vai ficar, como eu não tenho como fazer um exemplo lá no portal da operadora, a gente é só perder tempo. Se eu colocasse aqui slides, abrisse o portal da operadora, ia ser besteira, de verdade. Então, depois que tiver a instrução normativa, a gente pode atualizar o curso de manutenção de rede hospitalar. Eu acho que faz muito mais sentido, tá? E aqui agradecendo a participação de todos. Muito obrigada aí por me ouvir. E estamos juntos, gente, nessa luta aí toda aí com a rede, né? De fazer toda essa readequação.